porque aqui apareceu zerado. Recursos internos interpostos, 125. Isso aqui é só no mês de outubro, tá certo, gente? Processo autuado. Se eu quisesse pegar todo, eu teria que fazer de 1 até a data que eu quisesse. 30 de novembro, ou 31 de outubro, né? Etc. Então, aqui eu tenho os itens de movimentação processual. Aqui eu tenho o relatório de segunda instância. Eu vou passar isso aqui bem rapidamente, porque ele tem o relatório de segunda instância, ele tem umas coisinhas que a gente não tem na primeira, que são os gráficos. Eu não encontrei nenhum relatório de gráfico, perguntei a vários colegas, eles não conseguiram me dizer, de outros tribunais que trabalham com a gestão. O Fortuna, que é uma pessoa que trabalha há mais tempo com isso, na gestão, lá da 7ª região, e não consegui. Então, por exemplo, na segunda instância aqui, o relatório por relator, né? Exercício da função jurisdicional, movimentação judiciária, vai dar os feitos para o relator, distribuídos, restituídos para o relator e os processos pendentes com o relator. Então, desembargador Ribeiro, esse aqui é um relatório que o seu assessor ele deve ficar acompanhando e verificando, olha, isso aqui não corresponde ao que está dentro do gabinete. E aí ele vai verificar com a TI, ele vai ter um relatório interno que gera quais são os processos, validar os processos e vai verificar qual é o lançamento que não foi feito corretamente, ou se foi feito corretamente, existe uma inconsistência do sistema mesmo. Aí ele gera pendente de conclusão de ações originárias e recursos internos, e dentro, aquela coisa que foi falado no tutorial, eu tenho uma aba para cada um desses. A1, B1, B2. A, B1 e B2. Aí eu tenho os processos pendentes de conclusão, 20 casos no mês de outubro. Né? Aqui é a desembargadora Graziela, né? Mariene, Herbert. Então ele tem aqui a classe, AP, AR, MS, se não me engano, cautelar inominada, e quais são o número dos processos, para verificar se esses daqui ainda realmente se encontram dentro do gabinete. É uma maneira de fiscalizar, de auditar os seus dados. Não dá para uma equipe fazer isso todo o tribunal. Imagina em São Paulo uma equipe ficar fazendo isso. Mas se cada um reporta os erros, as inconsistências, fica mais fácil para que eles possam atuar. O desembargador Francisco Sérgio e tal. Relatórios gerenciais dos desembargadores também, outro. Saldo anterior, no prazo, tanto, vencido, 11. Roberto, esse prazo vencido aí, vamos verificar, vamos atrás verificar se esse processo realmente está com prazo vencido. Quando foi que entrou, se não houve a suspensão do prazo, se não computaram minhas férias, minha licença, meu afastamento. Então, aqui ele tem todos os dados subtotais, aqui são ações originárias de recursos, aqui tem 128 recursos internos, né? Os restituídos com vício, com decisão monocrática, por impedimento ou suspeição, para remessa ao RMPT, para cumprimento de diligência, baixei em diligência para ver alguma coisa, não retornou, e cadê? E esse processo consta como sendo vinculado ao gabinete do relator, o que é que eu vou fazer com ele? Tem que ir atrás. Outros aqui é aquela velha válvula de escape, quando a gente não consegue fazer um lançamento, ou o sistema não tem, a gente faz o ajuste por esses outros aí, outras decisões que não estão contempladas aqui. Aqui, quer dizer, desculpa, aqui são os ajustes, aqui são outras decisões que não sejam essas daqui. Então, a gente faz o lançamento outros. Ajuste de entrada são lançamentos parece anteriores, que você não faz o lançamento no mês de correspondência, no mês de outubro, mas que você quer fazer a confrontação de dados, aí você ajuste na entrada ou na saída. Não, esse processo aqui não era aqui. Então, a gente vai fazer um ajuste de entrada dele aí. O gabinete relatou todos os órgãos judicantes da 8ª região. Então, aqui eu tenho a desembargadora Alda, isso, Elizabeth, Francisco Oliveira, e eu tenho o saldo anterior, em setembro, os recebidos, restituídos, se houve ajuste, e o saldo atual. Eu tenho realmente, em 31 de outubro, esses 41 processos, esses 88, esses 11, esses, né? É isso que a gente tem que sair atrás e procurar. Quer dizer, não somos nós vamos pedir, determinar que se faça a verificação. Que se eu tenho que correr atrás. Se o senhor está dizendo que não passa 3 dias com o processo, está aqui
no mês de outubro ainda os 78, alguma coisa não anda bem, né? Então aqui eu tenho por gabinete, né? Lembre-se que a gente tem como fazer por gabinete, por classe, detalhamento dos processos, o gráfico de conclusões restituídas, os gráficos pendentes. Aqui, ó, dá para a gente verificar o nome dos desembargadores e aqui o total de processos concluídos e o total de processos restituídos. A gente dá para ver mais ou menos como é que se comportam os desembargadores. Aí aquilo que eu disse, tem alguém aqui que está bem, então o que é que ele está fazendo? Como é que eu vou... Tem alguma estratégia, o assessor dele faz de algum modo diferente, distribui as tarefas de uma forma diferente? O que é que está dando essa produtividade, esse retorno aí melhor? Aí, o E-Gestão dá essa ferramenta de verificação e de análise. A autonomia nossa, funcional, ainda existe, não tem nenhuma violação a esses institutos, não. Aqui o gráfico de saldo total de processo pendente com o relator, né? No prazo, amarelo, prazo vencido, tem 28, 19 e tal. É isso mesmo? Quem é que pode dizer isso? É a TI? Não. É o cara lá da estatística do comitê? Não. É quem convive dentro da unidade judicial. O relator do gabinete ou na vara do trabalho. Bom, eu vou aqui passar para a gente fazer entrar na internet e fazer a consulta dos relatórios aqui para a gente ver, tá certo? No caso do assessor fazer a pesquisa, identificar o equívoco no lançamento, ele pode fazer a correção pessoalmente ou ele tem que se reportar ao comitê gestor? Não, ele se dirige à equipe de negócio, o pessoal da TI que trabalha com, né, se for o PJE, ao pessoal do PJE, se for o legado, ao pessoal do APT, né? Para dizer, olha, teve esse problema aqui, esse processo não era para estar pendente no gabinete e ele aparece como pendente. Esse processo deveria ter tido a sentença líquida e não teve a sentença líquida. Por quê? Porque ele vai verificar se esse erro se repetiu em outros processos. Porque aí a solução ela vai direto, né? Bom, se ele souber qual é o lançamento que deveria ter sido feito para corrigir, e for possível, pode. Agora, o ideal é que sempre se reporte esses erros, porque isso pode acontecer em outras unidades e a resposta pode ser divulgada. Fazer um wiki, né? Que que a TI lá nossa está querendo fazer é justamente isso. Criar um wiki do PJE, da gestão, para que lá pudesse ser sejam feitas essas dicas, né? Darem essas dicas de como solucionar. Porque existem alguns erros que realmente não vão ser solucionados. E outros, se ele vai impactar nesse mês ou no mês anterior. Porque pode ser que ele faça o lançamento e diga, não, resolveu, ele já não aparece mais lá. Mas ele não aparece porque ele saiu do saldo ou porque... É esse acompanhamento que o comitê tem que ficar sabendo. É bom para... Mas é possível ele poder resolver ali. Alguns lançamentos, sim. Alguns lançamentos ele pode fazer na hora e conseguir fazer. Dar um nó de desvio, voltar e refazer o procedimento para poder ser lançado. Ok, mesmo depois de consolidado já este lançamento, se detectou o equívoco. Ele fez a pesquisa e identificou o equívoco. Ele pode fazer essa correção ou ele tem que abrir uma OS ao comitê gestor para essa correção? Vai depender pelo princípio da simplificação. Sim. Quem vai definir isso vai ser o próprio tribunal. Se a unidade gestora pode fazer, quer poder fazer, às vezes ela pode, operacionalmente. Mas estrategicamente não seria aconselhável. Então o comitê pode definir isso. Hoje não há essa possibilidade ainda. Não, e outra coisa, isso aqui tem umas datas de remessa. Eu disse, olha, a última remessa foi 19/12, né? Então pode ser que você corrija um dado hoje e ele não saia no relatório. Por quê? Porque esse relatório não é automático, ele é uma fotografia. Sim. Do mês de outubro até o mês de outubro, né? Então pode ser que na remessa seguinte ele saia desse relatório seu. É porque
ele não é automático. Embora você faça o lançamento, a pessoa faça o lançamento e o sistema vai captando, né, o APT e tudo, vai alimentando o banco da gestão, mas existe uma remessa que a equipe de TI faz para o TST, alimenta o banco de dados. Então pode ser que você corrija esse dado hoje, mas ele não apareça hoje imediatamente. Ele pode até aparecer no APT ou no PJE a informação correta, mas no e-gestão ele só vai ser alterado na próxima remessa. Então isso seria uma questão de ajustar esse procedimento aí. Uhum. Exatamente pela celeridade das coisas. Sim. Para dar realmente o retrato real daquele dado lançado no sistema. Isso. Então por isso que tão logo se detecte o erro, a inconsistência, se reportar para primeiro documentar. Até mesmo para a gente reivindicar melhorias no sistema de gestão lá no TST, na equipe. Olha, eu tive vários erros aqui, ó. Então, é um erro de onde? Se for o sistema do nosso APT, né, tudo bem, um problema local. Mas se for um problema PJE, é importante verificar isso até mesmo para repassar tanto para a equipe da gestão como para a equipe do PJE. Agora, alguns dados não são corrigidos. Você vai aparecer lá no seu sistema no APT, vamos supor no PJE, o lançamento da sentença ali, você deu o nó de desvio, fez de novo, todo o procedimento, lançou, ela está lá. Mas se você puxar um relatório, ele pode não estar alterado porque ainda não foi feita a remessa com a correção. Tá certo? Então tem isso. Bom dia. Sim. E tira o DR. Oi. A gente tem uma dúvida aqui, não sei se o senhor saberia responder. Tire o senhor. Como é que faz o lançamento? Porque a gente faz o lançamento da sentença no PJE e, pelo que já nos falaram, os nossos lançamentos, como a gente está fazendo, pelo menos lá em Macapá, onde eu sou titular, eles não estão indo, eles não são registrados. Teria que marcar alguma coisa em algum lugar e a gente, você saberia dizer como é que faz para poder contar a sentença? Mas isso... É gestão? Não. O e-gestão ele tem um extrator de dados do PJE e do APT. Isso. Então, alguma coisa no extrator do PJE não está... Pois é, mas qual seria o procedimento prático na hora da publicação da sentença, das Não. marcações no PJE? Teria que fazer para que ele seja reportado para o registro. Você alimenta todos os metadados da sentença e tudo, dá o resultado lá e ele não aparece? A gente faz assim, a gente marca todos os dados, Sim. ele está na análise da sentença. Sim. Aí a gente assina. Certo. Só isso. Aí ele já encaminha para onde ele tem que encaminhar. Mas eu nunca entrei na gestão, então. Certo. Mas o que me falaram é que fazendo só isso, ele não entra na gestão como sentença. Ele teria que marcar uma audiência, alguma coisa assim. Não, mas isso é a secretaria. A Mas secretaria... a nossa secretaria não sabe. Bom, aí aqui eu vou dizer que isso aqui é um testemunho, né? Eu esqueci até de falar. Nós tivemos uma correção agora em novembro e nós fomos altamente criticados pelas nossas inconsistências. Tá certo? Então, a partir de lá, e aí tem uma expressão muito lá em Pernambuco, o pessoal acordou para Jesus, né? Então, a gente tem que tomar alguma providência. Então, o presidente, na época, e a futura presidente, e o corregedor, e o futuro corregedor, isso não era, vamos dizer assim, falta de aviso, que a gente dizia, olha, tem que criar uma equipe de negócio. Mas o meu diretor não vai sair para esse negócio, não. Peço o pessoal da TI para ver isso. Gabinete, eu preciso de um assessor de gabinete para que ele me diga como é que ele está fazendo lá para poder orientar o pessoal. Não, do meu gabinete não sai ninguém. Mas todo mundo quer um serviço pronto, né? Então a gente tem que dar uma colaboração, um ou outro, faz 3 equipes, um vai numa sexta, outro vai na segunda, outro vai na outro dia. E a gente começou a se reunir toda sexta-feira, parece que o pessoal do segundo grau sexta, o pessoal do primeiro grau na segunda. Com a pessoa da TI, né, para que ele possa verificar, e aí está fazendo a depuração dos dados um a um. Verificando qual é o lançamento do APT que não está registrando e do PJE que não está tendo aquilo lá. E aí eles estão fazendo o pente fino. E é isso que tem que ser feito. Se não fizer assim, a pessoa
Na 14ª região, lá em Rondoniaco, o César, que era o juiz auxiliar encarregado do PJ, ele disse: Roberto, quanto o desembargador Wilson não pegou uma pessoa lá e colocou para ela respirar, sonhar, almoçar, jantar, tomar café com a gestão, a gente não desleixou. Não estou dizendo que tem que ser assim, mas tem que ter um acompanhamento mais fidedigno, até pelo menos antes de março, né? O tempo está correndo, para que, porque ele vai pedir os dados, talvez, deve sair o ofício agora, eu acho, fevereiro, março, que é dia 17, geralmente uma semana antes, então deve ser até 31 de março, para que possa tentar verificar o mínimo de erros possíveis. Então, isso aí está sendo um erro recorrente no PJE. Então, qual é o lançamento? Aí tem que ir lá no PJE para verificar se em outra unidade está acontecendo isso, está alimentando, e nessa não está. O que é que está havendo? Então, é um tentativa e erro mesmo. Certo? Estão fazendo o caminho, a gestão, acesso. Bom, eu entrei com o usuário lá do TRT. É possível criar um usuário para cada pessoa, mas lá a gente achou mais prático, para efeito de meramente consulta, criar um usuário consulta universal e todo mundo entra, que ele não pode alterar nada, é um usuário meramente de consulta e verificação. Então nós utilizamos esse. Então aqui temos as primeira instância, segunda instância, vamos trabalhar com a primeira. Aqui a parte de indicadores, que é o que verifica os dados que são lançados para o sistema do Justiça em Números, né? As principais variáveis e indicadores. Então vamos aqui, relatórios, resumos. Vamos aqui para o fase de conhecimento. Um pouco lento, porque eu acho que é a rede wireless. Como no PJ a gente já usa o Firefox, né? Você pode usar o Firefox, mas isso aqui não é problema de Firefox, é problema de acesso lá mesmo. Estou usando o Chrome, mas agora faz conhecimento. Faz conhecimento. Vamos aqui. Processo solucionado, vamos fazer aqui o processo recebidos. Processo concluso. Vamos para o processo concluso, que é concluso para a sentença. Aqui, 8ª região. Tem uns que você dá 2 cliques, ele faz. Tem alguns que você tem que realmente usar essa setinha para ele passar
a informação mensal. Informação aqui, vamos pegar aqui uma informação, tá vendo? Tem uns que você coloca o clique, ele já passa, tem outros que você tem que realmente empurrar o indicador para lá. Como que escolhemos o mês de novembro, 1 a 30, todas as unidades estão, os prompts estão verde, ele vai recuperar os dados. Então, nós temos aqui 2.286 processos concluídos para a prolação de sentença. Eu posso pegar o que é legado, o que é PJE, e posso pegar por vara. Eu vou pegar aqui a primeira, para não ter nenhum problema. A primeira vara, ele tem 84 processos concluídos para sentença no mês de outubro. Qual é? A terceira de? Em outubro ela tinha 34 processos nessa vara, né? No geral. Então, aqui, nesse relatório gerencial, ele me dá o magistrado, a ação, a classe e o número do processo. Esse processo realmente estava com o Fernando Moreira Bessa, nesse mês de outubro. Ele deu a saída e o processo não saiu, ainda consta lá com ele. Então, isso é um acompanhamento que a gente tem que fazer, né? Como eu disse a vocês, eu poderia fazer uma triagem do processo pelo número do magistrado, pelo nome do magistrado. Mas aqui a gente não tem esse relatório, a gente teria que criar esse relatório, e eu acho que com essas ciências que foram concedidas, a gente tem como montar esse relatório. Sim. Para a prolação da sentença de mérito, ela será contada pelos juízes que atuam lá, Por toda a no unidade. conjunto, Por toda a ou unidade. na individualidade do titular ou do substituto que Não, chega? pega a data de processos, data de encerramento, data de prolação da sentença e faz o cálculo médio pela vara. Então, o impacto do atraso Do substituto ou do titular. do titular impacta em toda a vara. Sim. E não tem como individualizar esses prazos do titular e do substituto? Pode, para questões, eu acho, internas, mas para questões externas, ele não... Não, poder ou não? Pode ou não pode? Pode, basta você criar o campo. Mas não existe ainda. Não, que eu saiba, não. Ok. Prazo médio do juiz, eu ainda não vi esse relatório. Para ser do juiz, então, da terceira vara. É da terceira vara, da unidade. Que ele está analisando a instituição específica. Entendi. Então, essa seria uma demanda, né? Na questão, tem os critérios Se você quiser fazer, tem a... Eles autorizaram agora esse fornecimento de um relatório, né? De criação de relatórios que não tem na gestão, mas que os dados estejam no sistema, né? Certo, correto. Então, Pois é, mas o gestor da vara, o titular, pode criar esta... ele faz a demanda para a TI, sim, ok. e a TI cria esse relatório. Ok, tá, ok, obrigado. Está aqui, 8ª região, aí não... Pronto, aqui é um relatório, por exemplo, que ele dá esse problema. Eu coloco aqui 8ª aqui embaixo e mando pesquisar. Aí ele vai aparecer aqui 8ª. Aí ele mudou aqui em cima, tá vendo? Não é feito o outro preenchimento. Tem alguns relatórios que ainda estão desse jeito. Aqui, para novembro, né? Para trabalhar com um mês só. É 2013, ó, tá vendo? Tem que alterar aqui.
2014. Alterou lá, tem que verificar sempre se ele alterou mesmo. Alterou, então 1 a 11, confira e gera o relatório. Então, aqui eu tenho, aguardando primeira sessão de audiência, né, na 8ª região, no mês de novembro, tínhamos 11 mil do legado, 10 mil do PJE, no total de 22 mil aguardando a primeira sessão de audiência. Está certo ou está errado? Eu não sei. Para mim pode ser, né? Não sei como é. No total. Tem alguma coisa que não foi feita aí o lançamento correto. Não fecharam alguma coisa aí. Tanto do legado como do PJE. Tanto do APT como não fecharam o lançamento lá, de alguma forma. Né? Aí aqui eu posso... Alberto, eu quero ver... Eu acho que tem alguma coisa errada aí de fato. Por exemplo, quando foi instalado o PJE em Ananindeua, nós nos reunimos lá, nós priorizamos um prazo para o ingresso dos processos do PJE, porque a gente priorizou encerrar os físicos e começamos com um número reduzido de projetos do PJE. E quando a gente ingressou de fato no PJE, a gente já tinha praticamente encerrado os físicos. E Ananindeua é um dado estatístico importante na região metropolitana de Belém. Ananindeua, pelo que converso com os colegas, nós não temos mais, em fase de conhecimento, processos físicos. Então, tem alguma coisa aí que precisa ser corrigida. Posso usar a sua unidade, a sua vara de trabalho? Qual é a sua? A minha terceira. Terceira de? Ananindeua. Terceira vara. Tem 353 processos aguardando a primeira audiência ser realizada. Mas não em... Nos dois. Não, então, Aí você quer o quê? No legado? Não, mas é um... Quer no APT? Não, o APT não tem nenhum. Vamos ver se Físico não não tem nenhum. Vamos ver se não tem. Tem zero. Não tem realmente, Então, não tem. olha. Então todos eles são Do PJE. Exatamente. Eu acho que esse é o mesmo retrato a situação histórica da primeira, da segunda e da quarta vara lá. Aí como é que eu sei pode isso? ser a quarta, Ângela? Pode olhar a quarta? Pode olhar a quarta? Desculpa, colega. A primeira pode olhar? Pode. Veja a primeira que não deu aí. E a colega Tereza, pode olhar a quarta? Cadê a Tereza? Aqui tem A segunda, o Fernando que é a quarta. 415 processos na primeira vara da Ananindeua aguardando no mês de novembro, né? Isso eu estou falando até o 30 de novembro eu tinha essa quantidade de processos aguardando primeira audiência. Pode até já em dezembro ter tido... pelo que está aqui, né? Se eu quiser ver, vamos ver... 415 processos, não tem realmente. Aí você tira a dúvida aqui, ó. Coloca legado, deu zero. Então, é porque todos os processos que estão aguardando a primeira audiência são processos do PJE. E aqui tem o número do processo, para a gente verificar, né? Você tem a relação total do processo, você pode imprimir essa relação, pode exportar, né? Imprimir e verificar. Ações trabalhistas do rito ordinário e... não entra para... Rito ordinário ainda. Então, aqui eu posso verificar. Temos 6 mil processos aguardando encerramento da instrução. Na região toda, né? Na região toda. Aí se eu quiser saber na terceira vara, eu venho... Desculpa. Segunda vara... E aí eu tenho. Eu tenho essa ação de cumprimento, aguardando encerramento da instrução. Tem 80 processos na terceira vara da Ananindeua, aguardando encerramento da instrução. Roberto, eu não tenho isso. Eu só tenho 30, 20. Não. Cadê? Aí você imprime um relatório, diz o diretor, te vira, eu quero saber por que está acontecendo isso. Esse é o juiz gestor. Esse é o juiz gestor. A gente tem
Infelizmente não, acho que é felizmente, porque a gente tem que prestar conta à sociedade. Pense que lá na Justiça Comum, na Justiça Estadual, você gostaria que tivesse alguém olhando pelos seus processos. Processo do seu tio, da sua esposa, do seu filho, que tem alguma coisa, né? Pelo que eu tenho conversado com a Lúcia Regina, o diretor de secretaria alimenta e atualiza sempre, fiscaliza, controla esses dados aí. Então, essa fiscalização imediata, quanto ao lançamento correto, quanto à consolidação, quanto à correção imediata, é do diretor de secretaria de fato. Ele pode fazer isso de imediato. Pode, ele pode verificar esse relatório e ver. Com o secretário, eu disse, olha, a gente tem muito processo na pauta mesmo, desse jeito, aguardando encerramento. Você não deixou de encerrar nenhuma audiência, não? Você remeteu o processo para outra vara, não cancelou a audiência? Entendeu? Então, pode ter acontecido isso, porque esse processo que você não encerrou a audiência, que você não está preocupado, que ele não está na caixa de aula, está puxando o teu prazo para cima. Então, é esse tipo de colaboração que cada magistrado pode dar à instituição para a gente poder... Agora, o comitê gestor, ele tem que ser demandado. E os colegas que compuserem esse comitê gestor têm que estar dispostos a ouvir o colega reclamar, porque é uma tarefa meio inglória, mas a gente ouve isso direto, né? Mas temos que estar com essa... Eu conversando aqui com a Suzana... Tem algum magistrado aqui do comitê gestor, não, do PJE? Aqui, não. Presente, não, né? Ou não sei se foi criado, não sei como é que está aqui ainda. O processo que é remetido ao TST, ele repercute aí na gestão para a região? Ele baixa, é processo baixado, porque quando ele vai para a instância superior, ele baixa, é considerado processo baixado. Bom dia. Mas é que lá na vara, quando a gente vai para a estatística, ele parece assim, processo em tramitação há 400 dias. Aí eu vou buscar processar um TST. Certo. Aí fica impactando a minha estatística. Certo. Mas para efeito de baixa de processo, né, dos indicadores ele foi para a instância superior. Ele foi para o TRT, do TRT ele foi para o TST. Não, aí eu vou na tramitação, porque eu não é PJE ainda lá, é Parauapebas. Certo. Aí quando eu vou para a tramitação, eu vejo que ele está remetido ao TST. Mas, assim, de qualquer forma, eu tenho que dar uma explicação para a corregedoria. Claro que a corregedoria já tem esses dados também, né? Mas, assim, para a primeira vista, parece que está na minha vara sem tramitação há mais de 400 dias. Dentro da unidade, mas ele aparece com o seu processo. Um processo parado. Porque porque o nosso ainda é APT, né? Certo, sim. Ele pode estar impactando no prazo médio de baixa do processo, né? De encerramento, né? Do prazo médio de execução e tal. Isso aí sim, porque o CNJ ele trabalha assim. A população quer saber quando o processo dele entrou e quando o processo dele saiu. Onde é que está, se está no primeiro, segundo, no TST. Mas eu não sei se ele aparece na estatística do TST, porque ele fica na minha estatística. É isso que a minha não, aí porque ele fica assim, como se a minha vara não estivesse dando andamento para ele, entendeu? Mas é porque você vai pelo APT virtual, né? Pelo APT que diga, né? Se chama APT, que você verifica isso, né? Pelo relatório do APT. Mas, pela gestão, eu tenho quase certeza que esse processo... tem que saber qual era o processo. Número assim de cabeça não tem. E ele não vai estar aqui como processo pendente para você, porque ele já foi baixado, porque ele já foi para o TRT, então ele teve uma baixa, que ele vai para a instância superior e ele baixa. Agora, no prazo médio de encerramento do processo na unidade, ele vai contar, porque ele nasceu naquela unidade e vai morrer naquela unidade. Ele não tem como decompor esses prazos aí, porque para a população o que interessa é quando ele entrou e quando ele saiu. Essa é a linha do... Agora, você internamente tem como verificar que aquele processo não foi para você, não está nos seus processos pendentes de baixo, porque ele não deve estar. Para todos os efeitos, esse processo está fora da sua unidade para baixa, processos baixados. Ele está no TST. Que ele já foi para o TRT e já sofreu uma baixa. Porque toda vez que ele vai para a instância superior, ou é arquivado definitivamente, ele é considerado processo baixado. Então, até para ver da quantidade de varas, por exemplo, vai impactar. Agora, se ele estivesse lá e não tivesse o registro, aí seria complicado, porque ele estaria pendente de baixa. Mas, em tese, ele deve estar baixado para o cômputo de indicador da sua unidade judiciária. Sua vara de trabalho, os processos baixados diminuíram nesse processo. Agora,
o cômputo do processo para fim de prazo médio, de quanto o processo está, taxa de congestionamento, aí pode para o tribunal. Porque para a sua vara ele tira os processos baixados. Quando vai pegar a taxa de congestionamento da sua vara lá de Paraupeba, ela vai estar, saiu do saldo, a sua taxa de congestionamento está diminuindo nesse processo. Porque ele considera o processo baixado. Aí tem que ver se o lançamento está correto. Aí, por isso que a gente tem que ver. A minha taxa de congestionamento está muito alta. O que está havendo? Aí a gente vai pegar os relatórios, fala com o pessoal da estatística, né, que faz a consolidação, e diz, olha, eu não estou com esse prazo médio, não. Eu não estou com essa taxa de congestionamento, não. Tem alguma coisa errada. Aí vai se investigar, vai se pegar os relatórios que pegam os processos novos com os processos solucionados, para verificar em qual dos dois está havendo inconsistência. Então, aqui vocês podem... Aqui eu estou olhando com a minha senha. Qualquer pessoa no Brasil, qualquer pessoa não, qualquer juiz no Brasil, né, servidor, ele pode verificar isso aqui. Porque o ideal aí seria, para ter um retrato fidedigno da tramitação e do prazo em cada unidade judiciária, mostrar, ó, no primeiro grau, prazo do ajuizamento até a sentença de mérito foi X. Segundo grau, da interposição do recurso, quando recebe o recurso até o julgamento do recurso, foi Y. Ele tem esse... No TST, tanto. Aí você tem um retrato, de fato, da eficiência de cada unidade. Isso seria o ideal, já que a gente está trabalhando com dados estatísticos que vão para a opinião pública. Isso. Né? Isso não sei se tem isso. Existe isso? Tem os prazos médios aqui. Deixa eu ver aqui. Em cada processo e em cada unidade. O meu processo que sobe para o tribunal tem... Processo solucionado por magistrado, 8ª região. Data inicial, vamos pegar mês de novembro, né? Porque a última data foi... Olha, tá vendo? Ele não preencheu aqui, tá vendo? Esse é uma falha no programa, né? Ele não alimentou diretamente o canto direito aqui, ó. Tá vendo? Aí você tem que chegar aqui, marcou dia 1. Aí ele passou e alimentou o lado direito aqui, tá vendo? Mesma coisa aqui, esse outro campo, esse outro prompt. A gente vai pegar 30 de novembro. Mas não marcou. Aí eu vou, aí ele marcou, tá tudo verde, tá, as datas estão corretas do período que eu quero. Tá. Vamos gerar. Processo solucionado, fase de conhecimento magistrado nesse período aqui. Então, aqui eu vou pegar legado ou não, se eu não quiser. Aqui eu posso fazer pelo nome do magistrado, pelo município e pela vara. Então, eu posso filtrar aqui qualquer um aqui para... a Adélia está aí? Não é coisa, porque pelo primeiro nome, tá certo? Eu vou... Pronto. Aqui eu teria isso. Aqui eu teria... Ela solucionou 22 por conciliação com mérito, né? Processo procedente de parte 16, julgados em procedente 2. Total 40, sem exame do mérito foram 2 extintos, 15 arquivamentos, 9 desistência, outras decisões.